Hoje, com o título de Nacionalismo e Cultura, as unificações da Alemanha e da Itália. Lembrando que nessa disciplina nós falamos especificamente de 2 séculos, né? O século XVIII e o século XIX. Pense nesse título comigo. Nós falamos em unificação, único, né? O que significa isso? Nós falaremos hoje, no decorrer dessa aula, sobre o momento em que esses territórios que se localizam hoje, onde ficam os países Alemanha e Itália, se unificaram, ou seja, se reuniram, transformando-se, dando início a uma nação. Ou seja, a um território com um governo instituído, com uma regra instituída, com a criação de suas tradições. Preste muita atenção nessa expressão, criação de tradição. O que significa isso? Bom, se eu falo tradição, provavelmente passou pela sua cabeça que tradição sempre foi assim, é algo que já tem há muito tempo, é algo que vai passando de geração em geração. Ok, essas ideias estão corretas, mas veja a expressão que eu disse, criação de tradições, invenção de tradições. Por quê? Porque não eis que surgiu o mundo e eis que surgiram as nações. Eis que surgiram os países. A criação de países, de nações unificadas, com uma história em comum, com um passado em comum, são construções humanas. Ou seja, em um determinado momento da história, a própria sociedade humana que construiu esse tipo de organização social, econômica e política. E, a partir dessa criação, foi necessário criar esse passado em comum. É daí que se tem, por exemplo, um livro muito legal do Eric Hobsbawm, chamado A Invenção das Tradições. Esse livro que você, inclusive, consegue encontrar ali disponível na internet. A Invenção das Tradições, ou seja, as coisas não surgem do nada. Esse passado em comum é uma construção, é uma leitura, uma perspectiva, é uma retórica que se faz nesse momento, justamente visando justificar a existência dessas nações. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui alguns conceitos que são importantes nessa aula de hoje, que é justamente isso que estava falando, de criação da ideia de nação. Pense, por exemplo, quando você estuda a Idade Média, você estuda sobre feudos. Os feudos não têm nada a ver com uma nação. Então, são propriedades de terra que ficam em determinado lugar, que visam a subsistência, que tem ali uma liderança própria que é do seu senhor feudal. Não tem nada a ver com país, nada a ver com nação. O que nós estamos falando nessa aula de hoje é sobre o processo que se deu nessas duas nações, Alemanha e Itália, que são chamadas de unificações tardias, porque aconteceram na segunda metade do século XIX. Então, o que aconteceu para que isso se tornasse possível e por que isso aconteceu nesse período? Pense, por exemplo, que o Brasil se tornou um país independente em 1822. Historicamente falando, isso é muito pouco tempo, né? Nós estamos falando de 200 anos somente. Mas é anterior ao processo da Alemanha e da Itália como nações. Então, note que é por isso também que nós falamos em unificação tardia. Porque os países americanos, boa parte deles, já tinham passado pelo processo de independência, enquanto a Itália e a Alemanha ainda não se constituíram enquanto nação. Vamos para a tela, por favor. Diferentes perspectivas sobre o conceito, justamente para discutir como se deu esse processo de criação e, por último, chegando mesmo com a discussão propriamente dita sobre unificações da Itália e da Alemanha, pensando em semelhanças e diferenças. Nós vamos falar aqui sobre várias perspectivas discutidas em diferentes períodos históricos que analisam como se deu esse processo de criação das nações. Você verá que algumas perspectivas focam mais numa leitura econômica dessa criação de nação, da ideia de nação, enquanto outras perspectivas vão mais para uma questão social, uma questão cultural, falando mais sobre esse passado em comum, sobre costumes em comum, sobre essa identificação com uma determinada história, com um determinado território. Fechamos esse bloco.
criação de nação, isso pode gerar ali uma dúvida mesmo para você, mas pense comigo. As nações não existiam a priori. O que significa dizer isso? Significa que não eis que surgiu o ser humano e o ser humano estava distribuído em diferentes nações pelo mundo. Pense, por exemplo, que quando nós estudamos a civilização egípcia na antiguidade, nós falamos em nomos, ou seja, é uma forma específica de organização dessa dada sociedade nesse período de tempo. Quando nós falamos em Idade Média Europeia, nós falamos em Europa Ocidental, nós falamos em feudalismo, ou seja, uma organização agrária que define a sua descentralização política, inclusive. Quando nós falamos sobre grandes navegações, sobre o processo de centralização do poder do rei, nós damos início à discussão sobre formação dos estados nacionais, ou formação dos estados modernos. E a partir daí se tem um germen, uma origenzinha dessa criação do que depois estoura mesmo, que é a formação dessa ideia de pertencimento a uma nação. Vamos para a tela, por favor. Nós temos, então, sentimento de pertencimento. O que é isso? O século XIX é resultado do desdobramento de mudanças da ordem política, econômica e social. Até esse momento, século XIX, a nacionalidade não era um princípio definitor de vinculação das pessoas com algum território ou com algum governo instituído. Ou seja, não havia essa ideia de identificação, de se sentir pertencente a uma nação, a um país. Isso é uma nomenclatura, é uma ideia que nós estamos mais acostumados hoje em dia. Por exemplo, quando acontecem eventos internacionais de grande disseminação, Copa do Mundo, nós falamos são várias nações do mundo competindo entre si, daí aparecem todos os símbolos, né? Então a cerimônia de abertura com as bandeiras das nações, o hino da nação sede que é tocado, o hino que é tocado antes dos jogos. O que significa isso? São símbolos de cada uma das nações. Acontece que esses símbolos foram construídos historicamente, ou seja, quando se tem o processo de estabelecimento de um território, de um governo instituído, a criação dessa ideia de que aquelas pessoas que vivem nesse determinado território, com esse determinado passado, têm vínculos entre si, têm um pertencimento entre si, também tem uma projeção de futuro, começam-se a se criar elementos como bandeira, como hino, como arquitetura, algum marco arquitetônico, algum patrimônio que tenha relação com esse determinado povo. Vamos para a tela, por favor. Então, aqui nós temos nação, nessa passagem da modernidade para a contemporaneidade, pensando que, ainda que houvesse um referencial cultural e ideológico comum entre alguns grupos, até esse momento, esse referencial não é nada semelhante, nem de longe, à importância que essa ideia de nacionalidade começa a ter aqui no período que nós chamamos de contemporaneidade. Por que é importante falar isso? Porque, por exemplo, agora, quando as crianças frequentam a escola, adolescentes frequentam o ensino básico, nós temos datas cívicas, por exemplo. E coisas são ensinadas a essas crianças. Por exemplo, no caso do Brasil, se ensina sobre marcos cívicos da nossa história. Então, o dia da independência do Brasil, a criança começa a ser ensinada de que ela é brasileira. Ela começa a identificar a bandeira que representa o Brasil. Ela aprende na escola o hino que é do seu referido país. E ela provavelmente até conhece alguns trechos de hinos que representam outros países. Acontece que até a contemporaneidade isso não existia. Então, até esse período, século XIX ali, as crianças não eram ensinadas na escola que elas faziam parte, que elas eram francesas, ou que elas eram alemãs, ou que elas eram qualquer coisa. Isso é uma construção da contemporaneidade. Essa ideia de você definir uma fronteira, criar marcos que dizem respeito a esse respectivo território e começar a educar as pessoas de acordo com esse sentimento de pertencimento.
Hoje, inclusive, é uma série de estudiosos que vão pensar para muito além dessas fronteiras nacionais, pensando ali a globalização e assim por diante. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, nós temos o rei é morto, vida longa à nação. O que significa isso? A nação contemporânea de nação tomou forma na França, em meio às barricadas e às guilhotinas da Revolução Francesa. Mas aí fica a ideia, a questão. A quem servem as pessoas exterminados seus reis? O que significa isso? Até o momento, quando nós pensamos na simbologia, na importância da Revolução Francesa, as pessoas eram entendidas como súditos do rei. Então, não existia essa concepção de é um cidadão francês, por exemplo. Ele era súdito do rei francês. Agora, quando acontece a Revolução Francesa, a simbologia ali do rompimento com o antigo regime, a simbologia da decapitação do rei Luís XVI, que era quem governava quando teve início a Revolução de 1789, se abre um vazio. Por quê? Porque até então as pessoas eram súditas desse determinado rei que integrava determinada dinastia. Mas uma vez findado o governo desse rei, findada essa dinastia, a quem as pessoas servem? Ou seja, a quem elas são ligadas? De onde elas fazem parte? De qual história? De qual grupo? De qual sociedade que elas integram? Vamos para a tela, então. O que significa as alterações? Até a Revolução Francesa e a concepção, isso não significa que só acontecia na França, ok? Eu estou fazendo menção à Revolução Francesa pelo seu caráter simbólico mesmo. Então, até ali, até essa quebra, as pessoas eram tementes a Deus e ao rei. Então, duas instâncias de poder, né? O poder religioso e o poder político. Acontece que nesse acontecimento de suma importância que é, por exemplo, a Revolução Francesa, se tem rupturas tão importantes quanto, que são, por exemplo, o rei sendo decapitado, ou seja, o rei sai de cena, esse rei absoluto, e a religião que deixou gradativamente de ser a principal explicação da vida. O que significa isso? Pense, por exemplo, até a Idade Média nós falamos em teocentrismo, nós falamos sobre a importância da instituição Igreja Católica. Depois nós temos as reformas religiosas, temos a Contra-Reforma, nós temos uma evidência muito grande de uma importância política, inclusive, da Igreja. Mas, desde a modernidade, principalmente na contemporaneidade, existe essa quebra. Ou seja, as pessoas não são mais entendidas como súditas a um rei ou como submissas a Deus, pura e simplesmente. Com isso, vamos para a tela, nós temos essa concepção de que algo precisava preencher esse vazio. E o que é esse algo? É justamente essa ideia de nação que começa a ser construída como um princípio de autoridade, mas para isso era necessário construir essa concepção de integração entre as pessoas mesmo, para que as pessoas gradativamente se entendessem enquanto pertencentes a esse determinado povo, se identificassem com esse determinado território, esse governo, essa sociedade, essa história, esse passado em comum e também essas projeções de futuro. Fechamos esse bloco. É importante nós frisarmos que nós estamos pensando a concepção de nacionalismo europeu, né? Não se esqueça disso. Nós estamos falando sobre o século XIX e o que aconteceu em solo europeu, que começou a construir essa dimensão, esse sentimento de nação e automaticamente de nacionalismo. Vamos para a tela, então. Nós temos aqui nação, estabelecimento de uma noção de pertencimento e igualdade entre seus membros. Pense, por exemplo, que um dos documentos muito importantes ligados à Revolução Francesa e toda a ruptura que ela gerou, não só para a França, mas para muito além dessas fronteiras, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se baseava na ideia de que as pessoas seriam livres e iguais perante a lei. Isso é uma ruptura por quê? Porque até aquele momento as pessoas elas faziam parte, elas integravam diversos estamentos sociais e, de acordo com os
estamentos que elas faziam parte, elas tinham um tratamento ou outro tratamento. Ou seja, se você era nobre, você teria uma série de regalias, de benefícios sociais, políticos, econômicos. Se você não fosse nobre, você não teria esse acesso. A partir dessa ruptura da Revolução Francesa e da criação dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você tem, em tese, pelo menos, na teoria, a criação de uma igualdade entre as pessoas. É claro que a gente pode e deve problematizar isso. Por exemplo, a declaração é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, já se tem uma separação mesmo, uma diferença de tratamento entre homens e mulheres. Isso é claro. Também se pensa, insisto nisso, nós estamos falando de uma construção europeia. O que significa isso? Que os europeus se tratariam de um modo diferente do modo que eles tratavam suas respectivas colônias. Aí a gente entra na história, né? Vamos para a tela, por favor. Entendida a partir da vinculação a uma dada identidade nacional, que no caso da França, essa identidade era também uma identidade revolucionária. Pense inclusive nesse próprio termo comigo, né? A Revolução Francesa foi aquela que rompeu com o antigo regime. Olha isso aqui, antigo. Então já se deixa claro, já no conceito, já no nome, já no termo, aquilo é o velho, aquilo é o antigo. A partir daqui começou outra coisa. Outra coisa que é entendido como o que é importante agora, que é justamente romper com essa concepção anterior de que as pessoas eram súditas a um soberano, a um rei ligado a determinada dinastia, pertencente a uma determinada dinastia, e que esse novo era justamente a criação dessa ideia de pertencimento a uma nação. Mas para isso era preciso fazer com que as pessoas, de algum modo, se entendessem enquanto corpo dessa nação, enquanto cidadãos dessa nação, coisa que não fazia parte do cotidiano. Como disse, não era do jeito que é hoje, que as crianças, por exemplo, são educadas na escola a se perceberem enquanto brasileiras, ou enquanto argentinas, ou enquanto venezuelanas, e assim por diante. Vamos para a tela. Nós temos, então, a quem interessa isso, né? Afinal de contas, se cria essa ideia de nação, se cria essa ideia de passado em comum, de costumes em comum, mas se isso foi criado é porque interessava alguém, ou alguéns. A quem? Veja só. Isso interessava, servia aos interesses da camada burguesa, porque era um momento em que essa camada burguesa estava disputando por mercados e territórios. Pense que nós estamos falando do século XIX, que é um boom da industrialização, e o boom da industrialização dependia de uma série de coisas, dentre elas, matéria-prima, mercado consumidor. Era muito interessante para essa camada burguesa que essa camada tivesse algum tipo de cuidado especial, digamos assim, algum tipo de facilidade econômica nessa disputa por mercados e por territórios. Também garantia, desse modo, a proteção da indústria e finanças nacionais, o que é diretamente ligado ao interesse da burguesia, e pensando que a autoridade é fundamental para que as massas revoltosas conduzam suas revoluções contra os reis e impérios, mas nunca contra a burguesia e as instituições de uma dada nação. O que significa isso? Dito de outro modo, é o seguinte: era muito importante para essa burguesia nacional que as pessoas que não eram da burguesia, elas, se ficassem revoltadas por algum motivo, e elas iriam ficar mais rapidamente ou menos rapidamente, que essa revolta se voltasse contra as outras nações, ou seja, contra aquilo que está fora, contra essa ideia de exterior, e não contra esse grupo que compunha a mesma nação que ela, ou seja, para que essa camada populacional não se revoltasse contra a própria burguesia. Então perceba que é um interesse burguês muito grande a criação dessa concepção de nação, de favorecimentos econômicos, de proteção da indústria nacional, dessa busca, essa disputa por mercados consumidores, por matéria-prima, por mão de obra, e sempre tentando fazer com que essa ideia de pertencimento a um dado povo fizesse com que, se ocorresse algum tipo de crise, essa crise se voltasse para os outros
e não para este que faz parte da mesma nação. Vamos para a tela? Uma leitura sobre essa concepção de nação é do Renan, cuja obra principal é esta aqui, O que é uma nação, que data do ano de 1882. Nessa obra, o Renan destaca a raça, a língua, a religião, a conjunção de interesses materiais, ou seja, interesses econômicos e fronteiras naturais, como importantes para criar uma nação. Veja o próprio título da obra, O que é uma nação? Aqui eu trouxe um trecho, vamos vê-lo junto então. Mas nenhum desses elementos, então a raça, a língua, a religião e assim por diante, por si só, configura uma nação. Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Como o indivíduo é o resultado de um longo processo de esforços, de sacrifícios e de devotamentos. A ideia do Renan é que a nação é uma espécie de consciência moral dos povos. Perceba mesmo a concepção de construção, né? É um longo processo, é de devotamento, é de interesse, ou seja, a nação nem sempre existiu, é uma construção humana. Vamos lá para a tela novamente. Uma outra leitura é esta aqui, que vai partir de outra perspectiva. Veja só, a defesa das nações, ela é importante não pela sua alma, né, com essa concepção do Renan, por exemplo, ou pela herança cultural, mas por sua importância na construção e execução de um projeto de desenvolvimento econômico. Veja, é outra perspectiva, outra leitura que foca nisso aqui. O destaque, então, dessa leitura é as considerações sobre o futuro, ou sobre a potencialidade econômica das nações. Perceba que, enquanto Renan vai focar mais numa leitura social da nação, pensando em costumes, povo, idioma e assim por diante, não somente nisso, mas principalmente nisso, essa outra leitura do List já vai para uma vertente mais econômica, ou seja, a nação é criada por interesses comuns no campo econômico, no presente e também em projeções para o futuro. Fechamos esse bloco. Chegamos agora propriamente à unificação da Alemanha. É importante nós localizarmos no tempo e espaço isso. Então pense comigo. As nações americanas se tornaram nações nas primeiras décadas do século XIX. O Brasil, por exemplo, se tornou uma nação independente no ano de 1822. Historicamente falando, isso é muito recente. Nós estamos falando de 2 séculos apenas, ok? A Itália e a Alemanha, elas são reconhecidas como unificações tardias. Por que isso? Pense comigo. Os primeiros países que se formaram enquanto países foram Espanha e Portugal, lá na passagem do século XV para o século XVI. A Itália e a Alemanha somente se constituíram enquanto países na segunda metade do século XIX. Então é um espaço considerável de tempo que separa a formação das nações espanholas, das nações portuguesas, da formação da nação alemã e da nação italiana. Vamos ver agora como se deu esse processo. Veja só. Aqui um exercício simples que eu fiz. Eu digitei ali Alemanha em um banco de imagem para ver o que aparece. Por que isso? Veja, nós temos muitas bandeiras presentes, né? Isso é um recorte, né, de tela. Nós temos ali 4 vezes a bandeira presente em um universo de 9 imagens. Então, a bandeira é, de fato, um dos símbolos mais reconhecidos e mais importantes de uma nação, né? Que simboliza, representa mesmo esse determinado território. Nós temos também aqui menção, né, a passaporte. Nós temos a lugares específicos, então a questão econômica, a ponto turístico, a construções, a essa questão de uma tecnologia, de arquitetura também. Nós temos menção aqui, né, a um campeonato mundial, então já uma menção a esporte, mais atletas representando sua nação.
Quanto ao nome Alemanha, veja só comigo. Tá, o país se chama Alemanha, mas o que significa isso? Então, no francês, por exemplo, é alamanos, é uma das tribos bárbaras que habitavam a região nos tempos do Império Romano. Perceba, faz menção a algo distante no tempo, então nos tempos do Império Romano, e faz menção direta a um determinado grupo de pessoas, né? Chamados ali naquele contexto de bárbaro, porque como você bem sabe, naquele contexto de Império Romano, todo aquele que não era romano era automaticamente taxado de bárbaro. No inglês, nós temos o nome Alemanha associado às tribos independentes, os germanos nesse caso. Veja só a recorrência, né? Tribos, e remetendo a outro momento, a um passado, ok? E no alemão mesmo, significando a terra do povo. Perceba isso. O que tem em comum? Qual é a constância? Faz sempre referência a alguém e a um lugar, né? Então, a terra, a chão, a território. Porque quando nós falamos em nação, nós estamos falando sobre o quê? Dentre tantas outras coisas, é claro que não é só isso. Há uma delimitação territorial. A se falar, olha, até essa parte aqui do chão é determinado país, a partir daqui é outro. A delimitação de fronteiras. E a partir de fronteiras, nós sabemos que tem toda uma série de questões que permanecem existindo na história. Por exemplo, hoje é o momento da história que se tem o maior número de refugiados políticos. Então, é um problema que tem ligação com o estabelecimento de fronteiras entre povos e uma leitura classista, racista, referente a determinados povos também que se formaram dentro dessa criação da concepção de fronteira. Vamos para a tela, por favor. Futura Alemanha. Diferentes territórios são marcados por certa proximidade linguística, perceba essa expressão aqui, ó, certa proximidade, ou seja, tem até alguma coisa em comum, mas não é muita coisa. Alguma identidade cultural, ou seja, tem até alguma prática cultural, algum costume que é parecido, que é semelhante, mas não é tudo, ok? E constante intercâmbio econômico, ou seja, tem comércio. Tem trocas de produtos ali entre esses povos, com presença de mecanismos duradouros de representação política e resolução de conflitos. Ou seja, não se cria uma nação do nada. Se delimita um território baseado em alguma coisa. No caso da Alemanha, havia uma certa proximidade entre esses diversos reinos que eram próximos territorialmente falando nesse período da história, que é ali a segunda metade do século XIX. Vamos para a tela, por favor. Hobsbawm, já citado nessa aula, Eric Hobsbawm, né? Todo mundo que faz o curso de História se depara com esse nome muitas vezes, né? A língua, cultura e fronteiras comuns não são suficientes para a criação de uma identidade nacional, ou seja, não basta você falar o mesmo idioma, não basta você ter determinadas semelhanças culturais e não basta você habitar um mesmo território, no sentido de estabelecimento, de delimitação de fronteira mesmo, para se dizer que isso designa, corresponde a uma identidade nacional. O que é preciso, segundo Hobsbawm, né? É preciso que esses laços sejam mobilizados por um conjunto de interesses, reunidos em torno de um projeto e, então, transformados na percepção do imaginário popular sobre aquela nação. Veja isso, um imaginário. O que é isso? É se criar e disseminar a ideia de que este grupo que habita este território tem ligações entre si. Como se cria isso? Criando esse passado em comum, criando essa ideia de que os problemas são, se não iguais, semelhantes, de que a trajetória é semelhante e de que a projeção de futuro, os interesses de futuro, os projetos de futuro são semelhantes também. Vamos para a tela? No caso da Alemanha, o que aconteceu foi, no início do século XIX, lá em 1806, esses povos que habitavam esse território foram derrotados pelas tropas napoleônicas.
Napoleão, nesse mesmo ano, tinha criado ali o bloqueio continental, né? Essa derrota para o Napoleão serviu para algumas coisas. Por exemplo, marcou o fracasso dos nobres da região em conter as tropas do Império, ou seja, mesmo o reino da Prússia, que era o mais rico, mais desenvolvido dentre esses povos que habitavam esse território, não foram capazes de barrar ali as tropas de Napoleão. Napoleão estabeleceu uma estrutura política e administrativa nessa região, que é chamada de Confederação do Reno. Veja, se cria uma estrutura que começa a ter um contato maior entre esses povos por um personagem externo, que é justamente o Napoleão, este que tinha derrotado as tropas desse lugar nesse ano de 1806. E isso serviu para uma percepção do atraso. O que significa isso? Mesmo o reino da Prússia, o reino da Áustria, que eram os mais fortes desse território, que hoje nós chamamos de Alemanha, não eram desenvolvidos o suficiente para barrar os avanços das tropas francesas liderados por Napoleão. Ou seja, a França estava adiantado, com muitas aspas aqui, em relação a esses territórios. Fechamos esse bloco. Imagens de um povo. Perceba aí a presença das aspas, né? Por quê? Porque se eu falar para você assim, um exercício rápido. Defina para um estrangeiro o que é ser brasileiro, o que marca a nossa cultura. Provavelmente vai passar pela sua cabeça coisas como a música. Em algum momento, de acordo com o tempo que durar a conversa, vai se falar sobre samba, vai se falar sobre carnaval, vai se falar sobre futebol, vai se falar sobre essa ideia de que nós brasileiros somos um povo que recebe bem as pessoas, um povo feliz, um povo... Isso é construção histórica. Ou seja, se construiu uma imagem do que é ser brasileiro, ligado a essas características, de ser um povo cordial, expressão ali recorrente na historiografia brasileira, por sinal, do início do século XX, um povo cordial, um povo benevolente, o mito da democracia racial que perpassa a nossa história. Vamos ver então a situação-problema. Hoje é muito comum ouvir que o brasileiro é um povo alegre, criativo, que recebe bem os visitantes, demonstra afeto com facilidade. Também há quem diga que somos preguiçosos ou malandros, afeitos ao famoso jeitinho brasileiro, né? E você? O que você entende por ser brasileiro? Das características elencadas acima, com quais você concorda? Quais são positivas e quais são negativas? Você consegue pensar em estereótipos como esse associados a outros povos? Veja, é uma construção. Por quê? Primeiro porque é um estereótipo que não condiz muitas vezes com a realidade. Quando nós falamos, por exemplo, que o brasileiro é um povo cordial, não é bem assim. Basta pensar que o Brasil, hoje, mas em outros momentos da história também, é dos países em que se tem o maior extermínio da população negra. Basta pensar que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Ou seja, não tem uma cordialidade presente de fato na nossa história. Mas se criou este imaginário. Veja a importância disso. O discurso na história, a linguagem na história tem muita importância. Por quê? Porque você cria um imaginário. Veja a expressão do Hobsbawm, já utilizada nessa aula. Um imaginário cultural, um imaginário das pessoas. Criou-se uma ideia, uma visão, uma imagem de que nós, brasileiros, somos cordiais. E isso foi enfatizado muitas vezes na historiografia nacional do século XIX, principalmente começo do século XX. E isso fez com que, por exemplo, o mito da democracia racial se mantivesse existindo até agora na história do Brasil, na nossa realidade enquanto país, sendo agora mais questionado de forma mais incisiva, mais direta, depois de todo esse tempo. Depois de todas as questões estruturais que marcam a nossa história. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos para a tela, por favor. Nós precisamos pensar que estereótipos são construídos historicamente, ou seja, a imagem de um povo, de um conjunto de valores, de traços comuns, é o principal resultado da construção de mitos nacionais do século XIX.
Não eis que surgiu o Brasil enquanto país e eis que automaticamente as pessoas que habitavam nesse território chamado Brasil foram automaticamente taxadas como cordiais, gentis, como alegres, como ligados ao samba, ao carnaval e assim por diante. Isso foi construído historicamente. E construir algo historicamente demanda bastante disseminação de uma ideia. Demanda que você consiga espalhar essa concepção de modo a fazer com que as pessoas se convençam disso. É por aí, por exemplo, que nós temos o estereótipo enquanto construção social, enquanto algo que define um determinado povo. Mas será que é bem assim? Vamos para a tela, por favor. Uma vez que é uma construção, é claro que ela é passível de releituras. É, por exemplo, quando já na segunda metade do século XX e agora, né, as primeiras décadas do século XXI, nós temos todo esse questionamento corretíssimo em torno dessa cordialidade que foi a criação do imaginário da nação brasileira, mas que não condiz com a nossa realidade histórica, com a nossa realidade enquanto sociedade. Fechamos esse bloco. Para essa interação, vamos lá para a tela, por favor. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. A partir do que analisamos até agora, crie um conceito para a nação. Pense um pouco sobre isso.
Bom, pensar em território é importante, mas não basta. Nós temos que pensar muito nessa questão de criar a ideia de pertencimento, desse imaginário coletivo. Indico novamente a leitura do livro do Hobsbawm, A Invenção das Tradições. Eu fiz uma pesquisa rápida agora na internet, você consegue achar esse texto mesmo. Na internet tem um capítulo que é maravilhoso, é o que eu mais gosto, que fala sobre a criação dessa pompa ligada às monarquias, que também foi algo construído em outros momentos da história, em alguns territórios específicos, por sinal, essa pompa, esse luxo que representa a corte, o rei, né, não era bem assim, muito pelo contrário, era mais de improviso. Mas com o tempo foi se criando todo esse status, esse prestígio, essa pompa que marca a monarquia na maior parte dos países em que ela existe até hoje. Fechamos esse bloco. A unificação da Alemanha se finalizou no ano de 1871, ou seja, nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Agora, nós vamos ver o que aconteceu nesse território que se unificou, dando início a essa nação chamada Alemanha, após essa invasão de Napoleão e a criação dessa confederação. Vamos lá, então? Veja só, nós temos inicialmente a criação daquela confederação do Reno, feita após a vitória de Napoleão na região. Essa confederação perdurou entre os anos de 1806 e 1813. Napoleão depois foi derrotado, enfim, em 1815, nós temos ali o Congresso de Viena, que vai repensar o mapa europeu após as alterações advindas da Revolução Francesa e das conquistas francesas lideradas sobre Napoleão. A partir dali, nós temos a criação do que é chamado Confederação Germânica. O que é isso? É uma associação política e econômica com 39 Estados-membros, lideradas pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco. O que significa isso? 39 Estados-membros é muito Estado-membro, é verdade. Mas tem dois que são mais importantes, que são mais desenvolvidos, mais ricos desses 39, que são justamente o Reino da Prússia e o Império Austríaco. Já dá para você deduzir, é claro, que foram principalmente esses dois reinos que disputaram não só a liderança desse processo de unificação, como também, obviamente, para que os seus respectivos interesses fossem realizados, né, fossem concretizados. Vamos para a tela? Ponto central dessas disputas, então, é a distribuição de votos entre os Estados-membros. Por quê? São 39 Estados-membros. Ainda que houvesse ali a Prússia e o Império Austríaco como maiores, como mais importantes nesse contexto, nós temos vários outros que tinham importância, mesmo que menor. Por exemplo, o reino ali, o Estado-membro da Baviera, da Saxônia, e o que definia o voto, a importância que eles tinham era o tamanho e a influência de cada um deles. Um acontecimento que marca mesmo um avançar nesse processo de unificação da Alemanha foi a criação de uma liga econômica entre elas. Perceba, nós temos no início dessa Alemanha enquanto nação uma importância muito grande dada ao setor econômico, ao interesse econômico. E aí pense comigo. Se nós estamos aqui falando que o Reino da Prússia e o Reino da Áustria eram os maiores e os mais desenvolvidos naquele contexto, é claro que são esses reinos que vão liderar o processo de unificação e é claro que são esses reinos que vão ter os seus interesses mais bem assegurados. No caso específico, o Reino da Prússia, que é aquele que consegue mesmo se posicionar enquanto liderança nesse processo de unificação. Vamos para a tela? Nós temos, então, o Zollverein, que é o nome dado a esse acordo que eu acabei de mencionar. Ele data, então, de 1834 e é uma zona de livre comércio entre esses 39 estados alemães. Perceba, livre comércio. Não é uma ligação de se entender enquanto pertencente a uma nação ainda. É um lugar de trocas econômicas, de modo livre.
Qual era o objetivo desse acordo, chamado Zollverein? Fortalecer os laços econômicos na região, é por isso que se tem o estabelecimento do livre comércio, e promover a industrialização da futura Alemanha pela facilidade no transporte de mercadorias e matérias-primas. Mercadoria e matéria-prima, ninguém está falando de gente, está falando de produto, ok? E, claro, se você pensa em desenvolver economia, se você pensa em levar mercadoria, matéria-prima e assim por diante, nós estamos falando a partir do interesse desse, que era o mais importante Estado membro dessa Confederação Econômica do Zollverein, que é justamente a Prússia. A Prússia, no desenrolar desse processo, conseguiu se colocar mais à frente, né, tirando esse protagonismo ali do Império Austríaco. Vamos para a tela, por favor. As consequências desse Zollverein, quais foram, né? O aumento da influência prussiana, a modernização econômica aliada ao, vejam isso que é importante, conservadorismo político, caráter militarista, autoritário e centralizador. O que significa isso? Bom, o Reino da Prússia é aquele que já era o mais rico antes do processo de unificação, fica enquanto líder nesse processo e consegue impor os seus interesses. É a partir desses interesses que a Alemanha se constitui enquanto uma nação independente. Alguns nomes que tiveram importância nesse processo são, por exemplo, o rei Guilherme I da Prússia. Então, veja, a Prússia ela tem mesmo protagonismo nesse processo. E o chanceler Bismarck, Otto von Bismarck, que tem ali uma importância muito grande nesses conflitos que marcaram todo esse processo. Muito importante. A unificação da Alemanha, ela tem como resultado a concretização das aspirações das classes dominantes. É por isso que essa unificação tem esse conservadorismo político, tem esse sentido de militarismo muito presente, o autoritarismo e um sentido centralizador. É a partir dos interesses das elites que compunham esses 39 estados independentes antes que ocorre uma unificação e a partir dali começa a se ter essa concepção de formou-se um país, formou-se a Alemanha, né? Que enquanto formação de nação é mais novo, né? Tem uma história mais recente do que, por exemplo, a história do nosso país enquanto uma nação independente. Fechamos esse bloco. A unificação da Alemanha data de 1871 e a unificação da Itália data de 1870, ou seja, são dois episódios que ocorrem no mesmo período. É por isso que, inclusive, os dois processos são conjuntamente chamados de unificações tardias. Insisto, porque boa parte do mundo, naquele momento, segunda metade do século XIX, já tinha se configurado enquanto uma nação. Vamos para a tela, por favor. Eu fiz o exercício, então, de digitar Itália ali em banco de imagem e ver também o que aparecia. Nós temos ali menção a passaporte, né, a questões legais. Nós temos novamente muito, né, a presença de bandeira. Então, a bandeira como, de fato, um dos principais símbolos. Né? Nós temos ali prédios, né, a questão de arquitetura e a importância de símbolos ligados a poder político italiano e também a presença ali de turismo, né? Então toda a importância da gastronomia, da arquitetura do velho continente, né? Toda a pompa que se tem em torno disso. Quais são as especificidades da unificação italiana? Região tinha notáveis distinções políticas, econômicas e culturais. Eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Por exemplo, o Reino do Piemonte, localizado ao norte da Península Itálica, era um centro industrial e financeiro muito mais desenvolvido do que o de outras áreas dessa península. Por exemplo, ali, a região da Toscana, né, mais ao sul do território, que era muito mais agrícola, ou seja, são formas de desenvolvimento diferentes, então uma é mais industrial, a outra é mais agrícola, uma mais urbana, a outra mais rural. Então,
vários reinos que têm características diferentes entre si. Né, se localizavam próximo, tinham algumas semelhanças no sentido de idioma, no sentido de cultura, mas que economicamente, no sentido de um passado em comum, só se remetesse ali ao Império Romano. Né? E é justamente isso que também vai ser utilizado, né, para tentar engrandecer, né, para tentar aumentar a importância da criação desse país chamado Itália. Vamos para a tela, por favor. Então, além disso, nós temos na unificação da Itália a presença de vários poderes regionais com condições de disputar a primazia no processo de unificação. O que significa isso? Bom, se eu comparo a unificação da Itália com a unificação da Alemanha, eu posso falar que na Itália era um pouco mais enrolado no sentido dessas lideranças. Por quê? Porque na Alemanha, basicamente, a disputa era entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Então, eram os dois que disputavam entre si a liderança do processo. Aqui na região da Península Itálica, vários reinos poderiam liderar esse processo. Mas também é importante frisar que nenhum desses reinos, naquele lugar, tinha um desenvolvimento tão grande quanto o Reino da Prússia e o Império Austríaco tinham naquelas 39 Estados-membros que depois formaram a Alemanha. Ou seja, ao mesmo tempo que existem maiores possibilidades de liderança, não se tem um que destoe tanto em relação aos outros e que poderia mesmo pegar para si essa liderança de forma inquestionável. Eu trouxe quais eram esses reinos para que fique mais fácil a sua compreensão. Vamos para a tela? Então, os 7 estados ali que compunham a Península Itálica, que pouco depois veio a se tornar o país Itália. Então, o reino do Piemonte e Sardenha, que nós já mencionamos, né, que era marcado ali por centros industriais e era justamente a principal força independente do norte da Itália. O reino de Parma, mantido sob a tutela do reino das Duas Sicílias, o ducado de Módena e da Toscana, politicamente dependentes da Áustria. Perceba ali, o Império Austríaco estava aqui presente tanto no processo de unificação da Itália quanto no processo de unificação da Alemanha. O reino lombardo-veneziano, também tributário dos austríacos, veja a recorrência disso, né? O Estado Pontifício, ou seja, né, além de toda essa disputa, de toda essa diversidade de estados que compunham a Península Ibérica, se tinha também que levar em conta a importância, a força política da Igreja Católica. Né? Então, se tem mais essa questão aqui que não existia em relação ao território que veio a formar a Alemanha. E, por último, o reino das Duas Sicílias, ao sul, governado pelos reis Bourbon de Nápoles. Ou seja, há uma heterogeneidade, há uma diversidade de modos de desenvolver a economia, há alguma semelhança em relação a aspectos culturais, não há de modo algum a ideia de uma nação. Então, há uma diversidade, na verdade, não uma nação. Então, daí a importância de se estabelecer uma série de coisas para almejar, para alcançar a criação dessa nação. Então, por exemplo, não se ter mais essa divisão, essas fronteiras entre os reinos, estabelecer um território comum, se criar essa ideia de um passado em comum, e daí aqui se remete, obviamente, à grandeza do Império Romano na Antiguidade, que tem, como você sabe, origem na Península Itálica. Vamos para a tela, por favor. A unificação italiana e alemã, então, em comparação. O que nós temos de semelhanças e de diferenças entre esses processos? A Áustria é a grande potência, perceba as aspas, né? Porque é grande potência, mas, por exemplo, não conseguiu ali conter o avanço das tropas napoleônicas anteriormente, né? Cuja influência pode ser sentida de forma mais direta na região, tanto da região que veio a formar o país Itália, quanto da região que veio a formar o país Alemanha. Diferentemente do outro cenário, a Igreja convive ainda com o peso do Estado Pontifício no centro do seu território. É como se fosse uma cereja do bolo. Então, não dava para simplesmente pegar esses estados, criar uma fronteira comum e dizer é um país Itália e ignorar a singularidade, a especificidade desse território pequeno, mas ali influente,
que existe até hoje, como nós bem sabemos, no meio ali da Península Itálica. Então, existe de fato uma diversidade, uma heterogeneidade bastante grande, diferenças no sentido de como se desenvolve a economia, uma parte mais industrializada, outra parte mais agrícola, uma parte entendida como mais desenvolvida, outra parte entendida como menos desenvolvida. Pense que nós estamos falando do século XIX, século da industrialização. É claro que o norte, mais industrializado, era entendido como mais desenvolvido, enquanto o sul, mais agrícola, era entendido como menos desenvolvido. Fechamos esse bloco. A Itália, então, isso que nós falamos hoje, que vem uma série de coisas na nossa cabeça, né? Se forma enquanto país na segunda metade do século XIX. Vamos para a tela, por favor. Começando, então, gritantes diferenças políticas, econômicas e culturais entre as regiões da península, ou seja, ali o reino de Piemonte e Sardenha, o reino de Parma, os ducados de Módena, o reino das Duas Sicílias, com modos de organização diferentes, diferentes estágios de desenvolvimento econômicos, diferentes modos de pensar trabalho. A presença desse modo de uma multiplicidade de forças políticas em disputa. A influência política do Império Austríaco, que também se fez presente no processo de unificação da Alemanha, que aconteceu no mesmo período. Pense isso, o mesmo processo que acontecia na região onde se localiza a Alemanha hoje, acontecia aqui na região onde se localiza a Itália hoje. E a presença, no caso italiano, histórica, da Igreja Católica, um domínio tanto territorial quanto ideológico e religioso. Ou seja, não é simplesmente um pedaço de chão que era pertencente à instituição Igreja Católica. Era um pedaço de chão, junto com toda uma história que trazia bagagem para a existência desse pedaço de chão e todo o poder político, a influência cultural que tinha e tem esse território localizado ali no meio da Península Itálica. Vamos para a tela, por favor. Dando sequência, diferentes interesses nesse processo. Então, por exemplo, a alta burguesia, ou seja, a elite dessa região. O que essa elite visava, o que ela objetivava com a unificação? Essa elite entendia a unificação como continuidade da trajetória de desenvolvimento do norte. Quem liderava essa ideia de desenvolvimento era justamente o reino do Piemonte e Sardenha, que era o território ali da Península Itálica que tinha um maior desenvolvimento industrial. O que significa isso? Que a alta burguesia italiana, alta burguesia da Península Itálica, melhor dizendo, né, desejava que ocorresse a unificação e que este novo país criado se voltasse para o desenvolvimento da indústria. A média burguesia e o proletariado, por sua vez, entendiam a unificação como o processo de possibilidade, de adoção de medidas econômicas e sociais mais democráticas. E esses grupos, menos privilegiados economicamente, obviamente, defendiam ali a República, entendendo a República como, naquele caso, uma possibilidade de maior participação política das camadas mais baixas da sociedade. Perceba que nós temos diferentes ideias, projetos, objetivos, metas. A alta burguesia queria o desenvolvimento industrial para que ela se desenvolvesse ainda mais. As camadas médias e mais baixas da sociedade entendiam a unificação como uma possibilidade de se ter uma mudança política bastante significativa, que gerasse a possibilidade de existir uma maior participação política de grupos diferentes da sociedade. Leia-se, uma maior participação política dessas camadas que não tinham privilégios sociais, nem econômicos, nem financeiros. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então. Além disso, nenhuma das facções interessadas na unificação possuía sozinha condições de assumir o protagonismo do processo de forma completamente independente. O que significa isso? Por exemplo, o principal reino ali, que era o reino de Piemonte e Sardenha, não tinha condição de ele sozinho liderar o processo de unificação.
Não dava. Então, ainda que houvesse uma diversidade bastante grande desses territórios que compunham, que se localizam ali na Península Itálica, era necessário que houvesse algum tipo mesmo de acordo, de contrato, de consenso para possibilitar essa unificação. Por quê? Porque a unificação une, né? Então, não dá para você manter toda essa diversidade e criar um imaginário de identidade, identificação, pertencimento das pessoas com esse dado território, esse passado em comum, se nós estamos falando de grupos tão diferentes entre si. Então, é claro que o processo de unificação da Itália foi acompanhado de uma série de contratos, de negociações, de tentativas de acordos para tornar viável, tornar possível esse processo. O que se deu no fim desse processo? Vamos lá para a tela, por favor. No fim, o rei Vítor Emanuel II declarou a Itália unificada e coroou-se, né, como rei desse novo país, transferindo a capital para Florença. Note, Vítor Emanuel II é rei. Acabamos de ver que a média burguesia e o proletariado queriam o estabelecimento da república. Mas, no fim do processo de unificação da Itália, se teve a coroação do rei Vítor Emanuel II, ou seja, foi justamente o interesse dessa alta burguesia que preponderou. Por quê? Porque os outros grupos queriam justamente uma outra forma de governo, queriam o governo republicano. Justamente por entender a república como uma possibilidade de eles participarem mais ativamente, né, de terem uma maior representatividade dentro das decisões políticas. No que diz respeito a esse estado da igreja, né, esse território da igreja, esse problema, na verdade, só foi resolvido no ano de 1929 com a criação do Estado do Vaticano. Veja isso. O processo de unificação se finda no ano de 1870, mas somente em 1929 que se tem o desfecho, né, o desenrolar dessa crise que foi a delimitação desse Estado papal pela criação do Estado do Vaticano, que, como você sabe, existe até hoje, e quem criou isso aqui foi justamente o Mussolini. Nós estamos falando de pouquíssimo tempo antes da eclosão ali da Segunda Guerra Mundial. Então, veja, não é à toa que esses eventos ocorrem. Se tem um processo de unificação tardio, se tem um momento de grande industrialização das maiores potências europeias, se tem uma disputa entre essas potências por mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra, se tem a Alemanha e a Itália chegando com muitas aspas atrasados nesse processo e desejando também, objetivando também conquistar territórios, conquistar matéria-prima, mercado consumidor e tudo mais, isso vai desencadear num episódio trágico, que é a partilha da África, que vai ter ligação direta com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos falando sobre um momento que é bastante complexo, bastante conturbado mesmo da história, que é marcado pela disputa econômica entre essas principais potências europeias, mesmo a Alemanha e Itália, que se tornam nações somente nesse período, final do século XIX, mas que também entram nessa corrida. E todo o processo que nós veremos depois sobre esse imperialismo em relação ao continente africano e as consequências drásticas que isso gera para as culturas, os povos que lá existiam. Fechamos esse bloco. Unificação italiana, então, é tema dessa nossa SP. Vamos lá para a tela, por favor, apresentando a SP. Imagine que você, como professor de história, pede aos alunos que estudem a história da relação entre Itália e Brasil. Mas, para isso, é preciso que eles explorem a origem de cada país. Veja, a origem de cada país. O que significa isso? Significa que a ideia de nação é uma construção histórica. Nem sempre existiram Brasil, nem sempre existiram Itália. E existiu Brasil, existiu Itália, melhor dizendo, né? Isso é uma construção histórica. Como eles deveriam explorar a formação da Itália? A importância desse processo para o mundo contemporâneo? Qual o melhor roteiro de pesquisa, seja bibliográfico ou estudo de caso, para a obtenção de um bom resultado? Veja,
É muito comum nós termos atividades desse tipo em sala de aula, no ensino básico principalmente, porque, como nós sabemos, teve um grande número de imigrantes italianos que vieram para cá. Né? E isso ele está no nosso imaginário enquanto sociedade, né? Então, novelas que foram produzidas com esse tema, então, muitos de nossos antepassados que vieram dali também. É claro que não é o único país de onde vieram imigrantes, né? Mas existe toda uma ligação com esse povo em específico. Como poderia ser trabalhada essa ideia da origem da Itália? Lembrando que origem no sentido de que se cria mesmo, é uma invenção social a ideia de uma nação. A fronteira é uma invenção. Imagine, não tem nada que estabeleça a princípio, a priori, onde começa o Brasil e onde termina o Brasil, por exemplo. Isso é uma criação social, uma criação humana, que delimita, que define territórios e que em diferentes momentos da história vai se alterando esses territórios, essas definições. Vamos para a tela, então. Problematizando essa SP. Então, falar sobre a origem da Itália significa falar sobre seu processo de unificação. Então, a unificação italiana foi um processo peculiar, principalmente se levarmos em conta as grandes diferenças entre as parcelas do seu território. Por exemplo, ali os territórios ao norte que eram mais industrializados, territórios ao sul que eram mais agrícolas. Não significa que todos os territórios ao norte eram industrializados, nem que todos os territórios ao sul eram mais agrícolas, maior parte, ok? Antes desse processo, os vários reinos da península já contavam com uma longa história de independência uns frente aos outros, ou seja, nós estamos falando sobre uma diversidade mesmo, sobre povos que pensavam trabalho, realizavam trabalho de modos específicos e tinham ligações entre si, maiores ou menores, mas que não formavam esse imaginário coletivo. A Itália é exemplar em negar o mito de um passado comum como fio condutor da nacionalidade. Essas diferentes regiões entendiam a si mesmas como países distintos, com diferentes línguas, costumes e tradições. Eu estou relendo os romances da Elena Ferrante, por sinal, super indico a leitura para vocês. E nesse livro, que são 4 livros, né, se tem toda uma discussão recorrente sobre a língua que se fala. Então, em vários momentos da história, ela menciona que está falando em italiano. Em outros momentos, ela menciona que ela ou outras pessoas com quem ela convivia, com quem ela estava conversando, estava falando em dialeto. Então, a presença desses dialetos na Itália é uma recorrência, né? O livro, no caso da Elena Ferrante, se passa no século XX, nas primeiras décadas do século XX. Então, já existe um país Itália, mas ainda a presença disso que ela chama nos livros, né, como italiano e como dialeto. Ou seja, não se tem esse passado dado em comum. Se cria essa ideia de uma origem, de uma história em comum, de um passado compartilhado e também de projeções para o futuro, de expectativas que se tem, daquilo que se espera para esse futuro. Vamos para a tela. Resolvendo então essa SP. As principais tensões regionais no processo de unificação envolveram o reino de Piemonte e Sardenha, os territórios controlados pela Áustria e os estados papais no centro da península. Ficou faltando um R aqui, né? Há também a oposição entre diferentes projetos nacionais. Então, por exemplo, a alta burguesia do Piemonte e Sardenha, que defendia uma via conservadora, defendia ali o estabelecimento de uma monarquia enquanto regime de governo, ao passo que a média burguesia e o proletariado procuravam se valer da unificação para construir uma república. Como nós sabemos que ao final do processo se teve ali um rei sendo coroado, nós sabemos que os interesses dessa alta burguesia foram preponderantes, então conseguiram se impor em relação a este território como um todo. Desse modo, afastando ali os interesses desses grupos menos privilegiados socialmente, que eram justamente a média burguesia e a camada trabalhadora da Itália. Fechamos esse bloco. Para essa atividade, eu quero que você pense um pouco articulando essa discussão da aula de hoje com o contexto em que nós estamos falando de modo mais macro, de modo mais geral. Vamos para a tela? Com relação entre as unificações da Itália e da Alemanha e a Primeira Guerra Mundial. Veja, nós não falamos ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu quero que você pense qual é a relação entre este processo e a eclosão da Primeira Guerra Mundial.
A relação se dá porque as potências europeias disputavam entre si por fornecedores de matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. Quando a Alemanha e a Itália se constituem enquanto uma nação, enquanto um país concretizado, unificado, elas chegam atrasadas, com muitas aspas, nessa disputa europeia por mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. É daí que se tem esses territórios africanos que foram dominados por potências europeias, todas as atrocidades que aconteceram no continente africano e os alemães e italianos conquistando menores terras dentro desse solo africano que foi partilhado mesmo pelas nações europeias. Daí o nome Partilha da África. É claro que nesse processo nós precisamos saber que não foram os italianos nem os alemães que foram prejudicados por terem se unificado tardiamente, portanto chegado atrasado nessa partilha da África. Os prejudicados foram os africanos, que tiveram seu território invadido pelas potências europeias e partilhados de acordo com os interesses de cada uma delas. Ok? Fechamos esse bloco. Para finalizar essa aula de hoje, então, vamos para a tela retomar algumas ideias, alguns conceitos. Então, nós começamos a aula falando sobre o conceito de nação. Lembrando, não eis que surgiu o mundo, eis que surgiu o ser humano e eis que surgiram países, fronteiras, bandeiras, hinos e assim por diante. Isso é uma construção humana, é uma delimitação humana que acontece de acordo com diversos interesses. Pense, por exemplo, quando aconteceu a Revolução Francesa, o momento que Napoleão assume o poder, que decreta o bloqueio continental, que invade uma série de territórios, há toda uma reconfiguração do mapa europeu, de acordo com os avanços territoriais franceses. Quando Napoleão é derrotado, se tem o Congresso de Viena, que vai redesenhar o mapa europeu. O que significa isso? Redesenhar fronteiras. Então, as fronteiras, elas não estão simplesmente dadas, estabelecidas, para nunca mais serem alteradas. Pense, não foi desde o início da história humana que existiram países. No Egito Antigo existiam nomos. Aqui na América existiam grupos dos mais diversos possíveis no sentido de organização, de cultura, de política, de religião, antes da chegada dos europeus. Então, a ideia de nação é uma construção que depende, que se vale de uma série de elementos. Vamos lá para a tela, então. Leituras diferentes sobre essa ideia de nação. Nós falamos, por exemplo, sobre a ideia do Renan, que vai se pautar na necessidade de alguns elementos, como idioma, como esse passado em comum, essa concepção de uma unidade entre os povos. Ao mesmo tempo que nós falamos sobre uma leitura mais econômica, que fala sobre uma ligação entre diversos territórios e uma projeção de futuro, mas mais voltado mesmo para o desenvolvimento da economia do que de qualquer outro setor. Então, veja, eu não posso falar que uma leitura está certa e que a outra está errada. São leituras diferentes, né? Ao mesmo tempo, não significa que eu possa falar qualquer coisa e simplesmente me valer do argumento de que é uma opinião sobre isso. Porque nós estamos falando sobre leituras pautadas em análise, leituras pautadas em estudos, ok? E não em opiniões. Estudo é uma coisa, opinião é outra coisa, né? Então, umas leituras que dão maior destaque à vertente econômica, outras leituras que dão mais destaque à vertente cultural, a esses elementos de idioma, de hábitos, de costumes em comum, e sempre pensando na importância de estabelecer essa unidade, no sentido de esse passado compartilhado, esse futuro almejado num sentido coletivo. Vamos para a tela, por favor. Falamos daí, já do meio para frente da nossa aula, né, das unificações tardias. Veja ali as aspas, né? Tardias porque, por exemplo, o Brasil se torna um país independente, como você bem sabe, em 1822. A Itália se torna uma nação em 1870. A Alemanha se torna uma nação em 1871. Ou seja, enquanto uma nação, a nossa nação é mais antiga do que a Itália e do que a Alemanha.
Por isso o nome Unificações Tardias. E a importância de pensar, depois que nós falaremos em outra aula, referente ao que acontece após esse processo de unificação, né? Porque nós estamos falando do século XIX, que é um período em que essas potências europeias disputavam territórios entre si mesmo, um período em que se tem o imperialismo ou o neocolonialismo, que trouxe todo um processo de domínio sobre territórios externos à Europa, né? E principalmente o território da África, e que desencadeou, inclusive, com o grande conflito mundial, né, a Grande Guerra, como foi chamada naquele momento, posteriormente chamada de Primeira Guerra Mundial, porque justamente, como você também bem sabe, aconteceu outra ainda maior no futuro muito próximo, né? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa discussão da aula de hoje e que fique interessado também por ler, né, as leituras que foram aqui indicadas. Destaco novamente a obra do Hobsbawm, A Invenção das Tradições. É uma leitura muito interessante, né? É uma leitura muito legal mesmo, e dá bem para pensar como se tem esse processo de construir a concepção de nação. Até uma próxima oportunidade. Então, tchau, tchau.